Oi, tudo bem? Meu nome é Esther Rubia e eu estou aqui mais uma vez para ajudar você que precisa recomeçar a sua vida e está enfrentando algumas dificuldades. No vídeo anterior, eu falei para você que você não consegue recomeçar a sua vida enquanto você não fizer as pazes com Deus, que significa parar de culpá-lo por aquilo que não saiu como você queria que tivesse saído. Parar de culpá-lo pelas dores que você sente hoje, pelas suas perdas. Simplesmente fazer as pazes com Deus e não querer mais ser Deus. Hoje eu quero falar que para você recomeçar a sua vida, você precisa fazer as pazes com o seu passado. Isso mesmo, você precisa se reconciliar com a sua própria história. De outra maneira, você não vai conseguir solidificar o futuro que você deseja, mas você vai ficar repetindo e repetindo e repetindo as mesmas histórias de maneiras diferentes, mas que significa tudo a mesma coisa. Fazer as pazes com o seu passado significa que você vai aceitar a sua história, aceitar você mesmo, perdoando, amando aquilo que te aconteceu. Vamos por partes, porque eu sei que é um pouco complicado. Primeira coisa, como identificar que você precisa se reconciliar com seu passado, fazer as pazes com seu passado? Primeiro ponto, se você olha para o seu passado e isso te causa sofrimento, você entra em sofrimento, você começa a chorar, você se fecha, isso é sinal de que tem coisa mal resolvida lá atrás e você precisa hoje consertar. Se você nega, segunda coisa diferente, se você simplesmente nega a sua história, nega o seu passado, se recusa a se lembrar dele, se recusa a falar sobre ele, isso significa que há coisas mal resolvidas, precisa voltar lá. Se você alterou a história que você conta para você mesmo e a história que você conta para outras pessoas, você não fala a verdade, você mudou, você distorceu para aceitar o seu passado com facilidade. Significa que você não aceita o seu passado. Então você inventa uma história que você aceita para repeti-la. Outra situação que nos faz identificar que nós precisamos fazer as pazes com esse passado é se você sente vergonha do seu passado, se você se sente humilhado ou inferior quando você se lembra dele. Isso é sinal de que há coisas que precisam ser consertadas. Se você sente ódio quando você lembra do seu passado, ódio de pessoas, ódio de situações, ódio de si mesmo, volte lá e resolva essa situação, porque isso está prejudicando demais você. E por último, pode haver mais situações, você pode se lembrar disso, mas das que eu enumerei, a última coisa que eu quero te falar é se você reage mal quando alguma coisa que você está vendo, se você está vendo, vivenciando alguma situação que te remete a alguma coisa do passado. Então você perde o seu controle, o controle de si mesmo. Sinal de que esse passado não está resolvido. Eu vou te dar um exemplo sobre isso que eu me lembrei quando estava escrevendo, porque isso vai facilitar o seu entendimento. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fiquei muito doente e eu tenho uma história de milagre aí. Eu tinha 5% de chance de sobreviver àquela doença. E Deus fez esse milagre, né? Nem a médica acreditava, a médica que me atendeu no hospital, ela não acreditava que eu fosse vencer. Ela quis me visitar depois, ela quis saber sobre mim, né? Ela me atendeu no plantão dela e ela quis saber sobre mim numa outra vez se eu tinha sobrevivido. E ela foi até a minha cama e ela falou para minha mãe: a sua filha ressuscitou, um milagre aconteceu com ela. Então, uma história linda, maravilhosa, de milagre, mas que o contexto da história, no contexto, eu sofri abandono. Depois que eu saí do hospital e fui viver a vida, eu passei por um longo período de recuperação que me deixou extremamente magrinha, meu cabelo caiu, eu sempre fui cabeluda, sempre fui muito cabelo, então era uma vareta com aquele
você só vê cabelo, aquele tanto de cabelão. Então eu me sentia muito feia, sofri muito bullying, tinha muita dificuldade na escola porque eu perdi 2 meses de aula. Então aquela luta toda, e 13 anos de idade, né, gente? Quem que é uma super pessoa com 13 anos de idade? Todo mundo é cheio de inseguranças e dificuldades. Imagina passando por essas batalhas pessoais tão íntimas. Foi muito, muito difícil. Ok, passei, venci, as coisas mudaram, eu cresci e ainda muito jovem, isso fazem muitos anos, não vamos falar quantos. Ainda muito jovem, eu percebi que todas as vezes que eu via uma pré-adolescente, mais ou menos nessa fase de 13, 14 anos, eu tinha uma rejeição absurda por essa pobre pré-adolescente. Se ela fosse magrinha, coitada, eu evitava olhar. Eu virava o meu rosto porque eu não queria ver uma coitada desconhecida pré-adolescente. Por quê? Porque ela me remetia ao meu passado de dor, de abandono. Aí um dia resolvi encarar a mim mesma e fazer a pergunta: por que eu estou rejeitando com tanta força essas adolescentes, essas pré-adolescentes que eu nem conheço? Por que que eu, uma adulta, eu era uma jovem adulta, por que que eu, uma jovem adulta, estou fazendo uma rejeição dessa tão sem noção? E aí eu me lembrei que aquelas meninas me lembravam a mim mesma. E quando elas me lembravam a mim mesma, por serem magrinhas e cabeludas especialmente, eu me lembrava de toda a minha dor, eu me lembrava do meu abandono, eu me lembrava de todo o sofrimento que eu tinha passado. O que que eu fiz? Pela graça de Deus, eu tive esse entendimento, eu fui lá atrás, fazer as pazes comigo mesma, fazer as pazes com o meu passado. E aqui eu vou te dar a dica de como se reconciliar com o seu passado, rapidinho, porque o vídeo está ficando longo. Com a sua imaginação, com a sua mente, reviva a sua história. Não tenha medo de sofrer. Você já sofreu, eu sei que você não quer sofrer de novo, não vai ser igual, mas você precisa enfrentar o seu passado de novo. Você precisa, com as suas lembranças, recuperar os momentos, e à medida que você for se lembrando das coisas e for vendo a si mesma, você vai aceitando a si. Você diz para você diz para aquela criança, como eu disse para minha adolescente: eu amo você. Você é uma guerreirinha, você é uma menina corajosa, você enfrentou coisa demais e você venceu, você não desistiu. Eu passei de ano naquele ano. Essa história que me trouxe tanta dor, que me remeteu a tanto sofrimento, que me fez rejeitar outras pessoas, hoje eu conto elas para minhas filhas como uma história de sucesso e de triunfo, porque mesmo que eu perdi aula, eu passei de ano. Mesmo que eu sofri bullying, sobrevivi, tô aqui até hoje. Todo mundo sobrevive, graças a Deus. Mesmo que eu fui rejeitada, abandonada, eu perdoei e reconstruí a minha história. Graças a Deus, reconstruí a minha história com a pessoa que me abandonou. Vá ao seu passado, revisite ele com olhos de perdão e de aceitação. Não importa se o perdão é para você mesmo, das escolhas erradas que você fez, que te levaram a caminhos ruins, se é perdão para outras pessoas, se é perdão para a história, para que coisas que ninguém tem culpa, mas aconteceu. Aceite e perdoa, faça as pazes, abrace esse passado, é seu, é ruim, mas é seu. É difícil, mas é aquilo que construiu você. A única coisa que sustenta o seu futuro é o seu passado. Ainda que você hoje possa pagar caro para fazer um curso de reprogramação mental, se você não se reconciliar com a sua própria história, você vai cair de novo e de novo e de novo em crenças velhas. Então, meu querido, eu sei que é difícil, mas volta lá atrás e vai se reconciliando, vai fazendo as pazes, vai aceitando. Se for necessário, faça muitas vezes. Eu fiz muito, eu faço direto, sempre. Sempre que eu me lembro e me causa dor, eu falo, eu me aceito, eu aceito essa pessoa que errou e eu perdoo.
e eu venço essa história. Eu não sou mais a mesma. Eu sou diferente hoje. Hoje eu sou mais inteligente. Hoje eu sou mais capaz. Faça isso com você. Faça isso com os outros. Vamos falar mais sobre outros em outros vídeos. Mas hoje eu quero te deixar essa importantíssima dica. Faça as pazes com o seu passado. Se você quiser saber mais sobre isso, fale comigo no privado, me chama para uma conversa, vamos conversar, eu vou te ajudar com tudo o que eu sei, tá bom? Porque o que eu quero é te ver livre, livre para recomeçar a sua vida. Beijo no coração e até o próximo.